Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa. Nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2023, que acabou de sair aí do fundo SARI 11 Santander Renda de Aluguéis, fundo híbrido de tijolo, né? Tem lajes corporativas, tem fundo imóveis de logística. Então fique ligado aí para você saber informações atualizadas do SARI 11. E se você gosta desse tipo de assunto, FIF Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal, então não deixe de se inscrever aí, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, é tudo de graça, tá bom? É de graça mesmo, você ajuda muita gente aqui no canal a disseminar essas informações aí pelo YouTube também. Vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, né, para você baixar diretamente do site da B3 e também o link do nosso grupo do Telegram. E se você quiser ser membro do canal, visite aí a área de membros, né, para saber as vantagens dos vídeos. Normalmente sai aí de 1 a 2 horas antes para os cotistas e para os membros, né? E os membros têm preferência aí nos pedidos de leitura. Vamos lá então. Relatório do SARI 11. Então, fundo, como eu falei, é um fundo meio híbrido, né? Lajes corporativas e logística. O fundo com mais de 868 milhões de patrimônio líquido, mas é um fundo com mais de 1 bilhão em ativos, tá? Só que o principal ativo do fundo ele é via fundo imobiliário, então é um imóvel indireto que o fundo tem dentro do seu ativo, dos seus ativos. Bom, ele tem o objetivo aí investir preferencialmente em dois estados, né, os principais, economicamente falando, né, São Paulo e Rio de Janeiro, e distribui aí proventos mensais. Fechou aqui em outubro a 49,15 a cota, mas atualmente a cota já está aí em torno de 47,50. E eu sou cotista do fundo, tá? Sou cotista do fundo, tem aí em torno de 5 a 6% do meu portfólio de fundo imobiliário do SARI 11, no SARI 11, né? Então, se você é cotista também, compartilhe com a gente. Todos os meses a gente faz aqui a leitura do relatório do SARI 11. Então, se inscreva aí e ative o sininho. Último rendimento distribuído e pago no dia 16, 45 centavos por cota, o que dá quase 1% de distribuição, né? Em torno aí de 0,90 na verdade. E o fundo atualmente está com mais de 44 mil cotistas, é um fundo que tem desde dezembro de 2019, né? Um pouquinho antes aí da pandemia. O fundo aí surgiu, patrimônio líquido a gente já falou, e a taxa de administração, que inclui taxa de gestão também, as taxas, né, administrativas aí, 1,25% e não tem taxa de performance. Aqui é os comentários do gestor em relação aí ao que aconteceu no mês. Então ele fala que mês de setembro, né, o fundo distribuiu 45 centavos por cota, né, então o estagiário já errou aqui o mês. O relatório é de outubro, né, relatório é de outubro, não é de setembro. Então tá aqui, cadê? Relatório de outubro. Relatório de outubro tá identificado lá no início, né, relatório de outubro, não é o relatório de setembro, é o relatório de outubro. Então, mês de outubro, o fundo distribuiu 45 centavos por cota, o dividend yield do fundo está em 11,6%, né? 49,15 foi a fechamento da cota e atualmente o fundo está com um acumulado ali que ele está resistente em distribuir o cotista, né? 78 centavos por cota. O fundo preferiu aí reduzir a distribuição de proventos, se não distribuir aqueles resultados ali acumulados de que o fundo aí, né, não tem a obrigação de distribuir, caso ele esteja dentro dos 5% ali que ele pode reter, né? Então, esses 78 centavos são resultados desses 5% aí acumulado mais o do semestre. E o fundo tem acumulado ali resultado a resultado, a gente vai ver isso na DRE gerencial. O portfólio dos imóveis, então, permanecem adimplente, não tem nenhum atraso, né, em seus pagamentos. O fundo segue aí na comercialização de um andar e meio aí, provavelmente tá para finalizar aí ainda em 2023 essa alocação de um andar e meio lá no WT Morumbi. E nas últimas divulgações, o fundo comunicou lá a rescisão antecipada da BRK Ambiental, são 2 andares e está em finalização ali das tratativas, né, de desocupação, e as obras têm que ser feitas lá pela empresa que vai sair do imóvel, né? E no Work Bela Sintra, outro imóvel de lajes corporativos, o fundo segue na renovação aí referente a meio andar e tratativa para substituir um locatário que ocupa 2 lugares no Work Bela Sintra. Então tem as movimentações aí
que a gente tem acompanhado, que pode estar impactando no preço de mercado, né? E também nessa preferência do fundo não realizar a distribuição do resultado acumulado, prevendo algum aumento de custo aí por conta dessas vacâncias que podem ocorrer, tá? Então o fundo tem feito essa precaução aí, né, essa prudência em relação à distribuição. Mas ao valor de mercado, o fundo está aí 50% quase aí descontado e tem pago quase 1%. Então, para quem está comprando a valor de mercado, igual eu tenho comprado, né? Eu tenho comprado o fundo aí desde que ele baixou ali dos 65, que eu entrei no fundo, eu tenho comprado. E para a cota sendo comprada abaixo de 50, tá pagando aí acima de 0,90, que para um fundo de tijolo, né, é uma boa distribuição. Aqui ele fala sobre o portfólio logístico também, né? Então, eles continuam monitorando as reformas, né, e as correções aí no imóvel, nos imóveis logísticos, né? A questão de manutenção, né? Então, ele vai falar no próximo relatório em relação a essas manutenções. E aqui ele fala sobre o resultado, a ocupação do portfólio, o resultado acumulado a distribuir, 78 centavos por cota. O fundo segue naquela expectativa entre 45 e 50, mas atualmente tem distribuído o mínimo da expectativa aqui, que é 45 centavos por cota. E no mês de outubro, agora sim está certo, né? Mês de outubro, o fundo teve uma valorização de 6,4%, com a cota sendo negociada a 47,7% abaixo do valor patrimonial. Então o fundo está quase 50% aí abaixo do seu valor patrimonial. E quase 45 mil cotistas, né? E a base cotista aí em 2023 aumentou em 33%. Foram mais de 11 mil novos cotistas do fundo somente em 2023, dos 44 mil atual. Aqui fala da carteira do fundo, nada mudou, né, em relação à área bruta locável, né, a participação da receita mudou só um pouco, né, WT Morumbi que está 54% ainda está com a maioria. Em relação à área bruta locável, nada mudou, então os imóveis logísticos pela dimensão ali são os maiores normalmente, né, igual os de Santo André aqui, que é o que tem uma área bruta locável, e a receita por inquilino também principal ainda é serviços e bens de consumo. O principal inquilino é o Brookfield Group ainda, né? E a Unilever vem em segundo com a WeWork, né? Que tem que acompanhar. E a WeWork aí tem alguns cenários aí cabulosos com essa empresa em relação à continuidade dela, né? E no histórico da vacância, a gente verifica que nos imóveis de laje corporativa tem 88,7%, a vacância física e financeira, e no logístico segue 100% aí ocupados física e financeiramente. O principal indexador dos contratos ainda é o IGPM, seguido do IPCA e também do INPC, mas o principal aí, 2/3 da receita é reajustada pelo IGPM, que está negativo, né? E a IGPM que está em deflação. E o vencimento desses contratos, a maioria, mais de 75%, vence somente a partir de 2027. E essas renovatórias aqui a gente segue acompanhando através dos relatórios, né? Essas negociações, como já falou nesse relatório aqui, é possível renovação lá no Work Bela Center. Na estruturação dos ativos, como eu falei, o fundo tem o WT Morumbi de forma indireta através do fundo imobiliário TM, né? E o CRI também do WT Morumbi está ligado ao FI-TM, né? Onde o fundo possui aí 75% de participação no WT Morumbi, ou seja, 75% de participação no fundo de investimento imobiliário TM. Tá? Então é um imóvel indireto que o fundo tem, que na verdade é a maioria aí, da composição do ativo, né? Como a gente verifica aqui, são 754 milhões de reais investidos no WT Morumbi. Tem ali uma dívida ainda de 300 milhões em relação a esse imóvel, mas o Work Bela Sintra, Galpão Barueri e Galpão Santo André, todos aí pertencentes diretamente ao SARI 11. Tá? E o fundo segue aqui então com as obrigações do CRI WT Morumbi com 304 milhões de dívidas ainda. E essa aqui é a alavancagem, né? Feita de forma então indireta através do WT Morumbi, onde o fundo tem a sua participação ali, né? E o fundo coloca dentro das suas informações contábeis as despesas com juros desse CRI
mesmo que ele venha diretamente lá do fundo TM, né? O fundo coloca aqui dentro das suas informações contábeis essas despesas que atualmente está em R$ 1,5 milhão segundo a participação que o fundo tem de 75%. Dentro dos rendimentos a gente verifica que a queda, né, que teve, né, o fundo teve uma queda mais brusca de junho para julho, né, iniciando o semestre pagando 50 centavos, dentro daquela expectativa entre 45 e 50 centavos de distribuição, e o fundo então, segundo mês seguido, é que paga 45 centavos. O fundo atualmente tem um saldo de rendimento não distribuído de mais de R$ 7 milhões, né, e 78 centavos por cota, né, mas vamos lá ver como é que está o informe mensal do fundo, né? Para a gente poder ver como é que está então a questão do caixa do fundo. Então, esse aqui é o informe de outubro, tá? 31 de outubro, 44 mil cotistas, como a gente vê. O fundo atualmente tem aí ativos de 877 milhões, né? Patrimônio líquido de 868. Já vou explicar isso aqui por conta da participação indireta que o fundo tem, tá? Então, na disponibilidade do fundo atualmente, ele está aqui com 13 milhões e 700 de disponibilidade, sendo que 7 milhões é resultado a distribuir. Tá? Então o fundo está bem até financeiramente ali em relação a essas disponibilidades. Né? O fundo tem distribuído aí menos um pouquinho do que dos seus resultados. E se a gente for ver aqui nos investimentos que o fundo faz, né? Aqui dentro do fundo de investimento imobiliário, o fundo tem 622 milhões, que é exatamente a participação ali no fundo de investimento imobiliário TM, que é o que pertence ao WT Morumbi. O fundo tem ainda valores a receber de 1.900 milhões. E quando a gente vê aqui os passivos, a gente vê, mas o fundo então não tem dívidas, né? Não tem dívidas, mas as securitizações que aparecem no relatório gerencial pertencem àquele fundo de investimento imobiliário TM, que o fundo tem participação. Então, o passivo não é diretamente do SARI 11, sim, indiretamente através do fundo TM. Bom, espero que vocês tenham entendido. Vamos partir para aqui para frente. Rentabilidade do fundo, né? Segue aí. Acho que nesse mês até foi positivo, né? Em relação a setembro, teve um aumento aí em relação ao fechamento de setembro, mas o fundo agora está sendo negociado aí a 47,50 de negociações do fundo. O fundo negociou quase 37 milhões de reais na B3, né, em outubro, que dá aí uma média diária de quase 1,9 milhões de reais, né, uma média até interessante. Nos últimos 3 meses o fundo está com uma média de 1,7 milhões aí de reais, até que está com uma liquidez até boa atualmente o fundo, tá? E na base de cotistas, ó que interessante, o fundo, apesar de ter aumentado em 2023 em mais de 11 mil cotistas, é a primeira vez que ele tem aqui uma redução na quantidade, ó, mais de 1.200 cotistas saíram do fundo de setembro para outubro. Eu permaneci, né? Provavelmente comprei a cota de algum que saiu, né? Então, redução, primeira vez redução aí da sua base de cotistas em mais de 1.200 cotistas de setembro para outubro. Aqui a localização dos seus imóveis, né? Nada mudou, está localizado no mesmo lugar, né? O indireto e o direto, WT Morumbi, Work Bela Sintra de lajes corporativas. O Work Bela Sintra, o fundo tem 100% de participação, como eu falei, fundo diretamente do SARI 11, não tem vacância. E o WT Morumbi, fundo imóvel que o fundo tem aí 75% de participação e está com 12,8% de vacância, segundo a participação do fundo, tá? O outro fundo que detém aí o WT Morumbi, se eu não me engano, é o HAAA, onde tem aí então os outros 25%, fundo que também está bastante descontado aí no mercado. Aqui é a localização agora dos fundos de logística. Santo André e Barueri, o fundo também tem 100% de participação neles e os imóveis estão com 0% de vacância. O fundo também tem uma carteira aí de fundo de investimento imobiliário de CRI. Fundo, quando o IPCA estava bem alto, o fundo resolveu fazer uma emissão e investir nos fundos de CRI, né, com base no IPCA, para tentar aí dar uma crescida na sua receita. Deu certo. E agora os fundos estão mais estabilizados aí, distribuindo ali próximo a 0,7, de acordo com o valor patrimonial que provavelmente o fundo tenha adquirido na época, né? Então, ainda está com uma receita interessante, né? Mas o fundo ainda está aí
com 16% do seu portfólio investido em FIIs de CRI, claro, tirando ali desse bolo o fundo TM, né? Que é o que detém o WT Morumbi. E aqui essas são as informações gerais, né? Para o valor patrimonial do fundo, R$ 94,00, ele sendo negociado a R$ 47,50. Então, para mim, está sendo uma oportunidade, apesar de ser um fundo pequeno ainda em relação, e não tem ali em relação aos seus imóveis uma diversificação, mas o WT Morumbi, que o fundo detém diretamente, ele é bem grande e tem ali, e isso é um imóvel imponente, imóvel classe alta, né? Grandes empresas vão para ali, né? E ele por si ele tem uma diversificação interessante ali, que são várias lajes corporativas que ali tem dentro do WT Morumbi, né? Então, para mim é um fundo interessante, está em crescimento ainda. É claro que não tem como crescer agora através de emissões, através das emissões por conta do seu preço de mercado, mas é um fundo aí que na minha estratégia para investir aí para 3 anos para cima em sua recuperação. Ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa suas sugestões aí nos comentários do vídeo. Também se inscreva no nosso grupo do Telegram e deixe suas sugestões por lá e converse também comigo e com outros investidores lá no nosso grupo do Telegram, ok? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.